Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Fala pessoal, Geek Velho voltando com mais um vídeo. Vamos fazer hoje um review do Ghost of Tsushima. O jogo foi lançado esse final de semana. Em seguida eu vou fazer um vídeo com os reviews do Metacritic dos usuários em relação a ele, mas esse é exclusivamente sobre o jogo em si. Os primeiros trailers que a gente assistiu, a jogabilidade ela parecia um pouco com Assassin's Creed, assim, com uma skin de samurai, mas na verdade não é isso. Por mais que alguns críticos que certamente não jogaram o jogo dizem, não é um Assassin's Creed com skin de samurai. Assim, o jogo é muito mais do que isso e ele é visualmente impressionante. O Ghost of Tsushima, ele inclusive está sendo extremamente elogiado pela mídia gamer japonesa. Normalmente, segundo os japoneses, quando os estrangeiros dão vida aos jogos que se passam no Japão, frequentemente eles se equivocam em relação à cultura e tudo mais. Mas em relação ao Ghost of Tsushima, que foi produzido pela Sucker Punch e está sendo publicado pela Sony Interactive, é o contrário. E tem sido elogiado não só pelos gráficos lá, como pelo gameplay e como sendo uma representação quase que perfeita dessa era do Japão feudal, que é conhecida como era Kamakura, que foi de 1185 a 1333. O jogo ele se passa no século XIII, em 1200 e alguma coisa. Honestamente, considerando que a Sony Interactive é quem está publicando o jogo, eu ia ficar muito surpreso se a Sucker Punch cagasse na representação japonesa do período, né? Entretanto, isso é bem comum segundo a mídia especializada japonesa. No entanto, os japoneses e as publicações de games no país do sol nascente parecem bem impressionados na verdade, parece haver uma sensação de alívio e que, apesar da reclamação de alguns jogadores, até agora o consenso crítico no Japão é que o Ghost of Tsushima fez algo assim admirável, trazendo vida ao século XIII japonês. A revista Famitsu deu ao Ghost of Tsushima um score perfeito, e esse é apenas o terceiro jogo ocidental a receber essa pontuação perfeita da Famitsu. Os outros dois jogos é o Elder Scrolls V, né, o Skyrim e o Grand Theft Auto V. Assim como os outros reviews japoneses, a Famitsu não encontrou nada de estranho ou desanimador sobre a representação do jogo no Japão feudal. De fato, no review da Famitsu, segundo a própria revista, não houve nenhum senso de desconforto nesse mundo japonês criado pelos americanos, já que, como eu disse antes, os estrangeiros em geral eles costumam fazer representações do Japão erradas, seja de coisas grandes ou de coisas pequenas. E havia essa preocupação lá em relação ao Ghost of Tsushima e na verdade achavam que o jogo não seria uma exceção a essa regra. Mas de acordo com a Famitsu, quando as pessoas fora do Japão tentam representar o país, eles escolhem eles escolhem apenas certos aspectos da cultura e tendem a dar aquela pimentadinha nas suas criações com uma linguagem, no sentido bem amplo da palavra, incorreta e estranha para eles. Acabam misturando cultura japonesa com coreana, chinesa, como se a Ásia fosse uma coisa só. A Famitsu, ela inclusive admitiu que não sabia como ou quão real
a representação da Hera seria no jogo, e diz que não deve nada em relação a outras obras japonesas de ficção relativas a esse período da história japonesa. Vamos falar um pouquinho do jogo em si. Imediatamente você tem várias opções de exibição e som. E você inclusive tem a capacidade de jogar o jogo em japonês, que é o que eu recomendo, e você tem um modo de exibição do jogo, de vídeo, que você pode jogar ele em preto e branco, que os desenvolvedores chamam de modo Kurosawa. A gente tende a se concentrar principalmente nos recursos visuais, né? Mas nesse caso, o áudio merece uma menção especial. A mistura dos sons nesse jogo é extraordinariamente poderosa. Assim, parece um filme, inclusive. Foi pensada o áudio do jogo, de forma geral, foi pensada dessa forma. A mistura dos sons não parece um jogo típico nesse sentido, em relação ao áudio. Assim, tem graves profundos, combinado com uma forte dependência dos canais de surround. Então, o que acontece? Se você tem pelo menos um 5.1 ligado à sua TV, você vai ter uma experiência absurda com esse jogo em relação ao áudio. Como eu disse, se você tem um home theater ligado à TV que você joga videogame, pelo menos 5.1, o ideal seria um 7, mas pelo menos 5.1, você vai ter uma experiência diferente em relação a jogar um jogo de videogame com esse áudio. Assim, é uma experiência à parte. Nas cenas de ação, mas as nuances do áudio, a forma como explora o mundo é impressionante. Seja o som das árvores, quando o vento toca as árvores, os trovões na distância, o impacto geral do áudio, ele é poderosíssimo. Assim, não dá para enfatizar o suficiente quanto o jogo se beneficia de um conjunto de som ligado à TV. Bom, você conseguir jogar num 5.1, parece que é outro jogo. A qualidade da imersão que o som te proporciona é impressionante. Além do áudio, não há dúvida que o jogo, que o Ghost of Tsushima é lindo. Talvez as mudanças mais importantes nesse jogo em relação ao Second Son, o Infamous Second Son, seja nos sistemas ambientais, o clima, a folhagem, nuvem. O sistema do céu desempenha um papel significativo assim, na definição do visual do jogo. A natureza do terreno significa que você vai experimentar regularmente o céu aberto. As cores são lindas, especialmente quando o dia é claro. Sim, aquele dia bonito, o colorido é vibrante. Se você tiver uma TV 4K HDR, meu Deus, o sistema de nuvens usado para representar os padrões climáticos também se destaca muito. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença num jogo. A Sucker Punch parece que usa uma forma de simulação de nuvens, inclusive de volumes dessas nuvens, permitindo assim, que essa cobertura de nuvens no céu seja realista. E é uma coisa muito bonita de ver no horizonte da tela. Inclusive, as nuvens também, junto com um sistema de horário de dia, um recurso que é muito bom assim em jogos open world, que o dia vai passando. Então, à medida que o sol viaja pelo céu, as sombras se ajustam em tempo real, de acordo com a posição do sol. Enquanto a iluminação ela muda no mesmo sentido. Muito semelhante ao Horizon Zero Dawn. Sim, você pode acelerar tudo isso no modo foto e sim, é muito legal, é um recurso muito bom. E a velocidade dessa atualização
ela é muito realista e extremamente eficaz. Essa combinação de iluminação dramática com nuvens realistas desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera do jogo, juntamente com um áudio absurdo, e funciona de uma maneira brilhante, inclusive esse sistema de sombreamento. Assim, tudo isso é um complemento de uma impressionante animação ambiental, com Ghost of Tsushima empregando um sistema dinâmico de vento e clima que é impressionante. Os desenvolvedores do jogo, parece que eles ajustaram a intensidade do vento em tempo real. Então, o que acontece? Você nota isso, esse impacto do vento nas folhagens, nas árvores, nos próprios tecidos das roupas. E ela varia muito. Ela varia desde uma brisa suave até a rajada de vento. E faz com que tudo nesse mundo reaja de forma realística ao que o vento toca. Esse sistema ele foi projetado para criar cenas assim, cinematográficas muito mais dramáticas e ajuda muito a parecer real, mais vivo nesse open world. Em relação ao combate no jogo, as lutas elas são brutais, bem sangrentas, do jeito que a gente gosta, e uma animação muito bem feita. Uma coisa interessante no jogo é que você não sobrevive só tentando dar espadada feito um louco. Você tem que ter uma postura e discernir se o ataque que você está recebendo do seu inimigo ele é bloqueável ou não. Mesmo porque, se ele for bloqueável, você tem que se lembrar que após o bloqueio, o seu oponente ele fica aberto para que você consiga atacar. A barra de guarda do inimigo é ainda mais importante que a sua própria saúde. Porque não importa o quanta saúde você tenha, se você sair lutando feito um doido. Quando a barra de guarda cai, você consegue, com combinação de ataques e habilidades que você vai melhorando durante o jogo, vencer os inimigos. Outra coisa interessante em relação ao combate, por conta de ser técnica, ela não independe de tanto de sorte, como em alguns jogos. E assim, as animações das lutas elas são muito boas. Existem 4 posturas ou estilos que você pode aprender com a sua katana no jogo. A primeira é a fundação, né, a original, vamos dizer assim, que é a postura de pedra, que é aquela pegada da katana com as duas mãos e a forma como você branda ela, né? Que ela é bem familiar se você já assistiu qualquer filme de samurai japonês. Sim, embora as lutas elas tenham a tendência de ser complicadas, não são fáceis, violentas e relativamente curtas, o Ghost é um jogo que é muito bonito, até no sistema de captação de recursos. Você escolhe flor, bambu, madeira para fazer roupa, atualizar a arma. Ocasionalmente um pássaro, uma raposa cruza o seu caminho e te leva numa nascente quente para onde você aumenta a sua saúde máxima, ou uma pedra, enfim, é um sistema bem interessante. Eu não vou entrar em nenhum spoiler do jogo sobre história, então o que eu queria mesmo era falar dos gráficos, da qualidade do mundo, da qualidade do áudio do jogo e um pouquinho sobre a forma como você luta. O jogo é passado, como eu disse, no século XIII, durante a invasão mongol no Japão. Vale muito a pena comprar esse jogo. Eu recomendo, eu dou uma nota 8 para esse jogo. As notas do Metacritic em relação ao jogo, elas estão em 9.2 nesse momento que eu falo, 9.2 dos usuários, e a crítica está em 83. Assim, é um jogo muito bom e merece ser jogado. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.